Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Queridos, para mim é uma imensa alegria mais uma vez estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. É sempre um imenso prazer falar da palavra que tem transformado as nossas vidas. Como os irmãos já observaram aí no Data Show, nós iremos ler hoje a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos de 12 a 17. Eu já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos de 12 a 17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Colossenses 3, de 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Oremos. Pai, nós oramos, meu Deus, pedindo a tua direção para que nós possamos sermos edificados pela tua palavra. Deus, fala conosco, em ti está o querer e o realizar. Fala com a tua igreja, meu Pai, usa a minha vida para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Colossenses, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Diante das heresias que estavam acontecendo ali naquela igreja, o apóstolo Paulo escreveu esta carta para combater algumas heresias que aconteciam ali naquela comunidade. A heresia que estava acontecendo naquele momento ali foi uma heresia que futuramente, mais tarde, ficou conhecida como gnosticismo. E essa heresia negava a encarnação de Cristo e também a doutrina da santificação. E o que acontecia ali naquele momento? Alguns irmãos instruídos por falsos mestres estavam entendendo que uma vez que você se convertia ao cristianismo, que você tinha Cristo como seu Salvador, você ainda assim poderia continuar uma vida antiga. Por quê? Porque os gnósticos eles entendiam a seguinte questão: eles não criam na matéria, eles criam que a matéria era mal, o corpo era mal. De modo que, entendendo que o corpo era mal, eles entendiam que não importava o que você fizesse com o seu corpo. Eles entendiam que você podia entregar o seu corpo a todo tipo de pecado e impureza, que isso não afetaria o seu espírito. Eles entendiam que isso não afetaria a sua salvação ou a sua comunhão com Cristo. Então, eles eram instruídos a se lançar todo tipo de pecado naquele momento, entendendo que isso não abalaria a sua comunhão com Cristo. Por isso que no capítulo 3 da carta que lemos, o apóstolo Paulo vai orientar os irmãos dizendo: pensai nas coisas do alto. Por quê? Porque vocês já morreram para as coisas antigas. E o apóstolo Paulo vai dar duas listas de pecado, de coisas que não eram convenientes para aqueles que já estavam com Cristo. Ele vai destacar essa lista no capítulo 3, no verso de número 5, primeiramente, e depois no versículo 8. O versículo 5 ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Versículo 8 agora. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja, para os cristãos de Colossos, dizendo: olha, vocês ressuscitaram com Cristo, vocês têm uma nova vida, por isso vocês precisam
se despir das vestimentas do novo homem. E o texto que nós lemos, no versículo 12, vai falar exatamente sobre essa questão. Por isso ele começa dizendo: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. A palavra eleitos aqui é escolhidos, santo, separado. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos separou e ele nos amou. E esses termos aqui eram usados para Israel no Antigo Testamento. O apóstolo Pedro vai falar exatamente isso em sua carta. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora o apóstolo Paulo proclama essas verdades para a igreja de Cristo. E diante dessas verdades, que nós fomos escolhidos, separados como cristãos, e fomos amados antes da fundação do mundo, tivemos os nossos pecados perdoados, agora o apóstolo Paulo orienta que a igreja de Cristo precisa se revertir com as atitudes, com as vestimentas da vida cristã. E eu quero destacar aqui para os irmãos, em primeiro lugar, algumas partes dessas vestimentas que nós temos que ter na nossa caminhada com Cristo. E, pelo lugar, eu destaco as virtudes que envolvem os nossos relacionamentos com os irmãos e também com a sociedade. Acompanhe sua Bíblia comigo aí, o texto que nós lemos. Capítulo 3, versículo 12. Diz assim: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia. A primeira virtude que nós destacamos aqui para os irmãos é a misericórdia. A misericórdia aqui, a palavra misericórdia, no grego, significa entranhas de compaixão. Porque para o povo grego do tempo de Paulo, as paixões, as inclinações, elas ficavam nos órgãos, segundo os gregos daquela época. Para nós sabemos que fica no coração. É no coração do homem que vem a misericórdia, uma vez que ele teve o coração regenerado. E a igreja de Cristo precisa exercer misericórdia. Ela foi salva por Cristo para exercer a misericórdia. Por quê? Porque Cristo é misericordioso. A misericórdia, meus irmãos, na vida do crente, não é algo que nós ligamos pela manhã e à noite nós desligamos. É algo constante na vida do cristão, constantemente. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos de forma muito clara isso na vida dos servos de Deus. Olha o exemplo de José do Egito. Diante de todos os problemas que ele passou ali com seus irmãos na fé, ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas, que foi vendido para o Egito depois, passou dificuldades terríveis ali, e depois, quando ele se reencontra com seus irmãos, ele trata seus irmãos segundo o quê? A misericórdia, a bondade de Deus. Ele foi misericordioso com os seus irmãos. Olha o exemplo do bom samaritano, ali, que foi assaltado na beira do caminho, e depois, um homem que foi assaltado, o bom samaritano passa e ajuda aquele homem, exercendo o quê? Misericórdia. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, mais especificamente para os Evangelhos, em várias passagens a Bíblia diz que Jesus, movido de compaixão, que quer dizer misericórdia, curou. Jesus, movido de compaixão, multiplicou. São inúmeras passagens. O nosso maior exemplo de bondade, de misericórdia, de compaixão é o Mestre, é o próprio Cristo. Nós precisamos, como igreja de Cristo, exercer essa misericórdia para com todos nós, na nossa vida diária, em qualquer lugar que a gente esteja também, com os nossos irmãos na fé, meus irmãos. A misericórdia deve ser uma atitude constante em nosso coração, que nos torna as pessoas tratáveis para tratarmos os outros. Como nós iremos tratar os irmãos se a gente não exerce misericórdia? É impossível, é totalmente impossível. Como é que você vai orientar o seu irmão na fé, aconselhá-lo, cuidar do seu irmão, sem exercer misericórdia na vida dele? Isso é praticamente impossível. A outra virtude que o texto destaca aqui, acompanhando o texto aí em sua Bíblia, é bondade e humildade. Primeiramente, a bondade. Nós fomos salvos pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. E diante dessa bondade do Senhor, nós precisamos demonstrar a bondade para com os nossos irmãos. Uma coisa chama a outra. Você tem que ser misericordioso e você também tem que ser bondoso para com seu irmão na fé.
Existem alguns irmãos, meus queridos, que se dizem crente, mas exercem todo tipo de coisa, menos bondade. Menos bondade. A sua vida reflete egoísmo, avareza, todo tipo de problemas que você pode imaginar, mas a bondade passa longe. Isso não é uma virtude de um cristão na fé, não é. O cristão ele é revertido das virtudes do próprio Cristo, misericórdia, bondade, como vimos aqui. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, mais especificamente em 2 Samuel capítulo 9, nós encontramos ali o relato de Mefibosete, que era filho do amigo de Davi chamado Jonatas. Mefibosete, ele fazia parte de uma família condenada, que era a família de Saul. Saul havia pecado contra Deus e por isso a sua família foi condenada por Deus. Mas Davi, quando ficou sabendo da existência de Mefibosete, não tratou segundo a justiça, mas segundo a bondade do Senhor. Ele chamou Mefibosete para morar em sua casa, para fazer parte da sua família, para comer em sua mesa. E Deus não faz assim conosco, meus irmãos. Deus nos tira da lama do pecado, nos faz seus filhos, nos coloca para comer na sua mesa. Não deveríamos nós praticar essa bondade com os nossos irmãos também na fé, constantemente, diante das verdades que a palavra de Deus nos ensina, que é o próprio Cristo quem nos chama pela sua bondade e pela sua misericórdia? Há alguma bondade em nosso coração? Há alguma virtude de nós mesmos que o Senhor viu em nós para nos tratar com bondade? Claramente não. Ele nos tratou com a sua bondade porque Ele é bondoso, porque Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos exercer a bondade na vida dos irmãos. Não somente a bondade, o texto diz também humildade. Bondade e humildade. Acompanhe aí na sua Bíblia. O mundo pagão no tempo de Paulo exaltava o orgulho e a autoridade. A humildade naquele tempo ali era um sinônimo de fraqueza. Se você fosse humilde naquela época ali, você era tido como uma pessoa fraca, não uma pessoa forte. Mas eu percebo que a nossa sociedade não mudou nem um pouco. Hoje, a pessoa que é humilde, ela é tida como uma pessoa fraca. Mas a pessoa que é autoritativa, uma pessoa que esbanja o seu orgulho, ela é tida como uma pessoa forte na sociedade. É só você olhar os filmes de hoje em dia, as novelas, as pessoas empoderadas, pessoas que querem demonstrar todo o seu egoísmo, o seu orgulho, são tidas como pessoas fortes. Mas isso não faz parte das vestimentas de um cristão, de jeito nenhum. Isso faz parte das vestimentas antigas do velho homem. O cristão ele é revestido de humildade. O teólogo Roger Wiesben vai dizer o seguinte: ser humilde não significa menosprezar-se, antes é ter uma opinião apropriada de si mesmo segundo a vontade de Deus. Nós temos que ter uma opinião de nós mesmos segundo a vontade de Deus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo de número 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Acompanhe isso aqui em sua Bíblia. Porque pela graça de Deus que me foi concedida, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Não pense sobre vocês mais do que convém. Essa é a orientação do apóstolo Paulo aqui em Romanos. E tem que ser para nós também, queridos. Nós não podemos achar que somos melhores que os outros. Hoje o mundo está dessa forma. Mas quando eu vejo isso no mundo, eu não fico preocupado. O mundo é dessa forma. O mundo é egoísta e orgulhoso. Eu me preocupo quando eu vejo a igreja de Cristo querendo ser os irmãos que fazem parte de um corpo, querendo ser um maior que o outro. Esse é o grande problema quando isso entra para dentro da igreja. Ser humilde, queridos, é não ter um elevado conceito de si mesmo. Como, por exemplo, aquele centurião lá no Evangelho que disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Aquele homem, aquele centurião, ele era da mais alta patente ali de Roma. Ele poderia chegar em Jesus e falar: Senhor, eu ordeno que vá até a minha casa, crendo na sua autoridade. Mas não, cheio de humildade, ele fala:
eu não sou digno que vai em minha casa. Basta uma palavra tua e meu servo ficará curado. Humildade deve ser essa virtude que deve nos guiar na caminhada cristã. Uma pessoa humilde está pronta a reconhecer o valor dos outros e a reconhecer os seus próprios erros. Humilde é honrar os outros mais do que a si mesmo. Uma pessoa humilde é aquela que reconhece seus erros e está pronta a aceitar uma admoestação. Humildade também está pronto a reconhecer os seus erros, irmãos. Irmãos que não aceitam ser repreendidos, irmãos que não aceitam a ser admoestados, têm uma grande falha em seu caráter, chamada falta de humildade. Não deve ser essa a vestimenta do cristão. Temos que ter humildade, porque nós erramos. Eu erro constantemente. Eu sei que cada um dos irmãos aqui, dos irmãos também erram na sua caminhada cristã. Por isso precisamos ser humildes e reconhecer nossas falhas constantemente. A marca de uma pessoa humilde, a marca de alguém que tem essa virtude chamada humildade, é que ele pensa, se preocupa mais com os outros do que com sua própria vida, do que consigo mesmo. A outra virtude, queridos, que faz parte que envolve os nossos relacionamentos é a mansidão e a longanimidade. Mansidão. Mansidão é ter a força sob controle. Essa palavra aqui ela era usada antigamente para um vento que acalma o calor. Aquele calor aqui do Pará que a gente sabe o que está acontecendo aqui no Pará, um calor insuportável. A ideia aqui é que aquela brisa vem e acalma o calor. É exatamente isso que é uma pessoa mansa. Diante de uma situação complicada, ele acalma o ambiente. Essa é uma pessoa mansa. Uma pessoa que acalma o ambiente. O vento ele pode se tornar uma tempestade, mas uma pessoa que está revestida de mansidão, ela certamente irá se controlar em momentos difíceis da vida. John MacArthur, ele diz que a palavra mansidão pode ser traduzida por docilidade, que significa a disposição para sofrer ferimentos ou insultos em vez de causar sofrimentos ou insultar outras pessoas. Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, ela está disposta a ser confrontada, a receber uma afronta, em vez de causar uma afronta. Isso é uma virtude de alguém que é manso. Os homens mais vigorosos da Bíblia foram mansos. Moisés, o grande líder que tirou o povo do Império Egípcio, teve problemas na sua caminhada. Rebelião de seu irmão Arão, sua irmã Miriam e seu primo Corá. Mas mesmo assim foi um homem manso. Um homem que conseguiu guiar um povo gigantesco sem acabar com tudo. Foi manso. O nosso maior exemplo de mansidão também é Jesus. Ele disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. O nosso mestre é manso. E nós não deveríamos ser também, diante de situações difíceis na vida? A mansidão é uma disposição de ceder direitos. Uma pessoa mansa é aquela que está pronta a sofrer os danos em vez de causá-los. O teólogo William Hendricks diz: mansidão é a disposição de abrir mão de um direito claro. Quem é manso não causa problemas, ele resolve os problemas. É uma pessoa mansa. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que o insensato ele causa confusão. Causa confusão. E não é dessa forma que nós não devemos agir dessa forma, mas sim com mansidão na nossa vida constantemente. E juntamente com a mansidão, o texto nos aponta a longanimidade. A longanimidade. Mansidão e longanimidade. A palavra longanimidade significa o espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Nós precisamos dessa virtude, não é, irmãos? Longanimidade na nossa vida. Aponta para uma pessoa de longo ânimo, que é o oposto de uma pessoa irritável e impulsiva, que não tem autocontrole. A grande marca de alguém longânimo é que ele consegue suportar certas provocações sem se vingar. E o maior exemplo de longanimidade na Bíblia é o próprio Cristo, até para conosco. Quantas falhas nós cometemos na nossa vida cristã? Quantos erros? Quantas falhas constantemente com o nosso cônjuge? Uma discussão, uma perca de paciência. E o Senhor tem sido o que conosco?
longânimo. Olha como está o mundo aí. Iniquidade, perversidade, corrupção. E Deus tem sido o quê? Longânimo, dando oportunidade para que as pessoas se arrependam e creiam em seu nome. E nós, como cristãos, embaixadores de Cristo, representantes de Deus na terra, muitas das vezes não estamos revertidos de longanimidade para com o nosso próximo. Eu assisti a uma aula do reverendo Ronaldo Lidório, e ele dizia que longanimidade, ele ilustra a seguinte questão, que é como um homem que mergulha em um tanque para buscar uma pérola preciosa, um tanque bastante fundo, e ele mergulha sem o aparelho de mergulhador. E quando ele vai chegando bem no fundo, perto de pegar aquela pérola, ele começa a perder o ar, começa a faltar o ar. E ele fica a ponto de explodir por falta de ar. Mas ele lembra que aquela pérola que está no fundo é muito importante. Então ele segura ali os nervos e consegue pegar aquela pérola e voltar para cima. Nós devemos agir assim com nossos irmãos. Diante de uma situação complicada, se segure, seja longânimo, seja compassivo, como o Mestre é conosco. O Senhor Jesus foi longânimo para com seus discípulos. Quantas vezes o apóstolo Pedro pisou na bola? Quantas vezes Pedro, diante de situações claras, Pedro, Senhor, tem compaixão de ti, querendo impedir Jesus de ir para a cruz. Quantas vezes? E o Senhor o quê? Longanimidade com seu servo, que depois se tornou o líder dos apóstolos. O Senhor preparava naquele momento, mas o Senhor desceu o quê? Longanimidade. Nós devemos também agir assim com os nossos irmãos na fé, meus irmãos. As outras virtudes que fazem parte dos nossos relacionamentos é a capacidade de suportar e de perdoar. O texto diz, no versículo de número 3, no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. Suportar. Nós temos duas aplicações aqui para esse texto. Primeiramente, é que nós passamos por dificuldades na vida com pessoas difíceis. E nós temos que ter a capacidade de suportar tais situações. Mas quando nós estudamos a palavra grega sobre a palavra suportar, a ideia aqui é de escora, de suporte. A palavra grega aqui, então, que o apóstolo Paulo usa é suporte, ajudar, servir de escora para o seu irmão na fé. É essa que é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no texto que nós lemos. E a igreja precisa exercer suporte, exercer ajuda para os seus irmãos na fé constantemente. Meus queridos irmãos, o pastor Silas Falcão diz o seguinte: em uma igreja espiritual, os cristãos mais fracos na fé se tornam fortes, os tristes são consolados e os que enfrentam problemas são fortalecidos. E o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, nós que somos fortes devemos suportar, a palavra grega aqui é escorar também, as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Nós temos que suportar, servir de ajuda para os irmãos na fé. O teólogo Mark Dever, que é um especialista nessa questão de igreja, ele diz que quando uma mão nossa ela é ferida e ela incha por alguma inflamação que aconteceu com ela, o nosso corpo sente a enfermidade, de modo que a outra mão é levada a massageá-la para que ela venha se curar mais rápido. Não deve ser essa atitude da igreja diante de um problema de um irmão na fé, tanto físico, espiritual, financeiro, qual que seja. A igreja deve ajudá-lo, exercendo as virtudes que foram ditas anteriormente agora: misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade e suporte. Essa deve ser a atitude da igreja do Senhor, ajudar os necessitados na fé. Jesus, o ministério de Jesus era constantemente voltado para ajudar o povo, as pessoas que o seguiam. Claro que tinham aqueles que faziam disso algo errado, pessoas que seguiam Cristo apenas pelos benefícios. Lógico,
mas nós sabemos que existem irmãos na igreja que passam por dificuldade. E é um absurdo nós, os cristãos, não ajudarmos. E quando eu refiro nós, eu digo a igreja. Eu não digo o pastor, os presbíteros, os diáconos. A igreja tem que se ajudar. A igreja, o corpo de Cristo é que se ajuda. É o corpo que cuida um do outro. Não é apenas uma parte da igreja. É a igreja que se ajuda a, na comunidade da fé continuamente. É a igreja. E nós precisamos exercer, meus irmãos, essa, esse ato de suporte para com os nossos irmãos na fé. Senão, o que pode acontecer é que em uma igreja nós podemos ter uma grande quantidade de pessoas fortes espiritualmente, passando bem, e de um lado, irmãos fracos na fé, irmãos necessitados, que precisam de ajuda. E muitas das vezes nós nos fazemos cegos diante de tudo isso. Isso não é uma atitude de uma igreja revestida com as virtudes do caráter de Cristo. A outra virtude é a capacidade de perdoar mutuamente. Meus irmãos, a igreja do Senhor, a marca de um cristão é o perdão. Por quê? Porque ele foi perdoado. Ele foi perdoado, ele não merecia perdão. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós merecemos o quê, queridos? A ira de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. Todos nós pecamos contra Deus. Éramos filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Inimigos de Deus. Mas o Senhor exerceu perdão. Pela graça fomos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, e nem de olhos para que ninguém se glorie. O Senhor nos perdoou, exerceu misericórdia para conosco, e nós precisamos perdoar os nossos irmãos queridos. O texto diz: caso alguém tenha motivo de queixa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Precisamos exercer o perdão uns para com os outros. E por que precisamos exercer perdão? Porque nós decepcionamos as pessoas. Eu falho com o meu irmão, vocês falham também. Seria um problema eu querer apenas que o irmão me perdoasse, mas não querer perdoar meu irmão. Isso é um problema. Todos nós cometemos erros e todos nós precisamos nos perdoar continuamente. O Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola do credor. Ele diz que aquele homem foi perdoado de uma dívida impagável. Impagável. Ninguém podia pagar aquela dívida dele. E aquele homem sai dali e ele encontra um amigo antigo que o devia uma quantia muito pequena, valor insignificante. E ele diz para aquele amigo dele: paga o que me deve. E ele enforcava aquele amigo: paga o que me deve. Só que os oficiais do rei, que havia perdoado a dívida dele, contaram para o rei a história. O rei o manda chamar e diz: servo mau, por que não perdoaste a dívida do teu amigo, que era menor, como eu perdoei a tua? Então o Senhor manda lançar aquele homem no cárcere e diz: você não sairá daí até que pagues até o último centavo. A pergunta é: ele pode pagar? Essa parábola reflete aos nossos pecados. É impossível pagarmos os nossos pecados. Mas o que mais me deixa chocado e impactado nessa parábola é o que o Senhor Jesus fala para aplicar em nossas vidas. Ele diz bem assim: assim o vosso Pai vos fará, se no íntimo não perdoardes os vossos irmãos. Entende a grandeza e aqui o temor que tem que haver em nossos corações? No íntimo, não é de boca, é de íntimo. O Senhor sonda os corações. E assim Ele fará com cada um de nós, se no íntimo do nosso coração não perdoarmos os nossos irmãos. Não perdoarmos. A igreja precisa exercer perdão. Precisa exercer perdão. Hernando Dias Lopes tem uma frase. Acompanhe no Data Show a frase do reverendo Hernando Dias Lopes. Ele diz: se você nutrir mágoa em seu coração por alguém, essa pessoa manterá você no cativeiro do ódio. Quando você se assenta para se alimentar, você perderá o apetite. Você tentará descansar depois de um dia de trabalho exausto, e essa pessoa fará o seu sono virar um pesadelo.
Você sairá para tirar férias com sua família. E essa pessoa pegará carona com você para estragar suas férias em família. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Uns aos outros, meus irmãos. A igreja precisa aprender a perdoar. O perdão é a asepsia da alma. Quando nós perdoamos, nós ficamos livres e deixamos outros livres também. A igreja, ela é a comunidade dos perdoados. E uma vez que ela é a comunidade dos perdoados, ela precisa ser também um canal de perdão. Amém, queridos? A outra virtude, e em segundo lugar, eu destaco aqui. Pode passar aí, Kevin, que acho que parou aqui. Obrigado. As virtudes que são a base da vida cristã. Versos 14 e 16. Acompanhe a sua Bíblia aí. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados. Em um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselháveis mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. As virtudes que são a base da vida cristã: amor, paz e a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isto aqui é como se o amor tivesse que ficar por cima das outras roupas. Por cima. Por quê? Porque o amor ele é como uma espécie de cinto que segura as outras vestimentas do cristão. Como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse meus bens para ser queimado, sem amor, nada seria. Ainda que eu conhecesse toda a ciência de Deus, sem amor, nada seria. Todas as virtudes que foram citadas aqui, queridos, sem amor é nada. Você pode ser bondoso, sem amor não é nada. Você pode ser manso, sem amor não é nada. Você pode ser longânimo, exercer um perdão falso, sem amor, para Deus não é nada. Por isso que o amor, o apóstolo Paulo diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O teólogo William Hendricks, ele diz que o amor é o óleo que permite que as outras virtudes funcionem suavemente. O amor é a virtude que liga todas as outras virtudes. O amor é o mais importante aspecto da vida cristã. Lá em João diz: Deus é amor. 1 João, Deus é amor. Nós precisamos estarmos revertidos deste amor, uns para com os outros. Por que o amor é tão importante? Por quê? Primeiro, o que é o conhecimento sem o amor? Legalismo frio e repulsivo. O que é a santidade sem amor? Farisaísmo reprovado por Jesus. O que é a beneficência sem amor? Egoísmo e exibicionismo. O que é o culto sem amor? Formalismo abominável aos olhos de Deus. O que é a pregação sem amor? Apenas palavras, apenas um discurso vazio que mais mata o ouvinte do que restaura a alma dele. É a pregação sem amor. Nós precisamos exercer esse amor para com nossos irmãos constantemente. Temos que estar revertidos do amor de Cristo, uns para os outros. A outra virtude que é a base da vida cristã é a paz. O texto diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa paz aqui precisa habitar continuamente em nosso coração. Lá em Efésios diz que Jesus é essa paz. Ele é a nossa paz, diz a palavra de Deus. E é o próprio Cristo que precisa habitar em nosso coração. E a ideia de Cristo habitar em nosso coração é para que lutemos pela paz na igreja, pela unidade do Espírito no vínculo da paz. É para que nós lutemos pela paz na igreja. Essa é a ideia aqui. E árbitro aqui, a ideia aqui é como aquele árbitro que ele vai apaziguar aquela briga no campo de futebol. Não, Gabriel? Depois de um Felipe Melo ali
encolerizado, ele vai e apazigua aquele momento de briga. Essa deve ser a nossa atitude na nossa vida cristã. A paz de Cristo tem que ser o árbitro em nosso coração, constantemente. 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 A importância, ou melhor dizendo, essa paz, ela não é a paz que Jonas sentia, do profeta Jonas sentia no barco. Jonas recebeu uma ordem de Deus para ir para uma cidade chamada Nínive, mas foi para Tarso. Mas ainda assim conseguia dormir calmamente no porão do barco, sentindo paz em seu coração. Calmamente ele dormia no porão do barco. Não é essa paz que deve acompanhar o nosso coração, mas a paz aqui é a paz de Cristo. Por quê? Por que eu digo que não é essa paz? Porque existem pessoas que cometem pecados e dizem, eu estou em paz com Deus. Não pode ser assim a nossa vida. A paz de Cristo aqui é para que nós lutemos pela paz no corpo de Cristo também, onde a gente esteja. Se você trabalha em um local que passa por dificuldades, exerça a paz de Cristo lá. Na escola, se você é estudante, e no corpo de Cristo, aqui na igreja do Senhor. A paz de Cristo. A outra virtude que é a base da vida cristã é a palavra de Deus. O texto diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E a palavra habitar aqui traz a ideia de habitar no íntimo, ou no interior da casa. A ideia aqui, meus irmãos, é que a palavra tem que habitar no íntimo do nosso coração. Ela tem que governar toda a vida do cristão, em palavras, em ações e atitudes. É a palavra que nos guia constantemente. O que é que o salmista diz lá no Salmo 1? Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é o prazer desse homem, dessa mulher? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nesta lei medita de dia e de noite. Qual é o fruto dessa pessoa? É que ela é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha as virtudes de quem é rico da palavra de Deus em sua vida. A gente vive uma era de tanto conhecimento bíblico, são cursos, bíblias de estudo, livros, mas as pessoas não se interessam em conhecer a palavra de Deus, infelizmente. Quando as pessoas se afastam da Bíblia, meus irmãos, os problemas são grandes. O grande marco da reforma protestante foi a volta às escrituras. Sola a escritura, que é uma das marcas de nossa igreja. A igreja do Senhor precisa ser revertida da palavra. Os irmãos precisam conhecer as suas Bíblias. Não podem apenas ler aos domingos aqui na igreja. Precisam ler em casa constantemente. Leia de Gênesis a Apocalipse. Leia todo o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Leia os evangelhos. Você vai ver como a sua vida vai ser ricamente abençoada pela palavra do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, precisamos fazer tudo em nome de Jesus com gratidão. O versículo de número 17 diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em nome do Senhor. Essa expressão aqui, em nome do Senhor, não quer dizer que você pode usar o nome de Cristo como uma fórmula mágica. Aí eu vou fazer em nome de Jesus, vai dar certo. Não é essa a ideia aqui que o apóstolo Paulo está trazendo. Fazer em nome de Jesus aqui, que ele fala, em nome do Senhor, é a nossa vida ser uma constante, ou melhor dizendo, não se trata de uma fórmula mágica. A verdade aqui é que o nome do Senhor deve ser expressado em nossas vidas constantemente. As nossas vidas devem expressar o caráter de Cristo. É essa a ideia aqui quando ele fala fazer em nome do Senhor. J. Packer diz o seguinte: fazer em nome do Senhor é mais do que fazer, é se comprometer com o dono do nome. Se comprometer com o dono do nome. Quando a sociedade mundana olha para a igreja, ela enxerga Cristo? O mundo ele não vai enxergar Cristo. Como é que o mundo enxerga Cristo, meus irmãos? É através da igreja, que é a embaixadora de Cristo na terra. É a igreja que reflete o caráter de Cristo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo.
É nós que devemos refletir esse caráter de Cristo. É nós que devemos refletir as atitudes de um cristão genuíno em nossa vida. E é isso que nós devemos fazer constantemente. Fazer em nome do Senhor não é usar o nome como fórmula, mas é viver debaixo da vontade e da autoridade de Jesus Cristo, constantemente em nossas vidas. Essas são as marcas, as vestimentas da nova vida cristã. E se nós, meus irmãos, apenas ouvirmos estas palavras e não colocarmos em prática, nada irá acontecer. Absolutamente nada. O apóstolo Tiago diz em sua carta, o discípulo Tiago diz em sua carta, não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Nós precisamos ouvir e praticar. A teologia é a ortopraxia, teologia prática, constantemente. E eu quero concluir, queridos, com 3 aplicações para nossas vidas. A primeira aplicação é que pela roupa se conhece o crente. Eu coloquei entre aspas aí porque a roupa não é a roupa que nós vestimos, mas é a roupa espiritual. É pela roupa que se conhece o cristão. Ou melhor, pelos frutos. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. É pelas frutos que se conhecem as árvores. O cristão genuíno certamente vai estar revestido de cada vestimento dessa que foi citado aqui hoje. A pergunta é, qual roupa temos vestido? As que eu citei no começo ou as que eu citei agora no sermão? Em segundo lugar, meus irmãos, essa roupa não pode ter remendos. Nós não podemos pegar uma parte da vestimenta antiga e juntar na vestimenta nova. Jesus disse, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. As vestimentas precisam ser genuínas. As virtudes de Cristo em nossas vidas, constantemente. E, em último lugar, faça da gratidão seu estilo de vida. Os versículos de número 15, 16 e 17 terminam com gratidão. Acompanhe em sua Bíblia o que diz o verso 15 no finalzinho, bem no final. E sede agradecidos. Verso 16. Com gratidão em vosso coração. Verso 17. Dando por ele graças a Deus Pai. Gratidão. A marca de um cristão revertido com as virtudes de Cristo é que ele é grato. É que ele é grato pela vida que ele tem. É que ele é grato pela salvação que o alcançou. E ele precisa exercer constantemente essa gratidão. Não é normal vermos cristãos todo o tempo murmurando, reclamando. Não. Seja grato, querido, por acordar com saúde, por congregar em uma igreja bíblica, por ter irmãos na fé, por ter uma família, uma esposa, uma filha. Seja grato a Deus na sua vida. E certamente você colherá muitos frutos de tudo isso. Amém? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, foi exposta. Ó Deus, que o Senhor venha aplicar em nossos corações. Ó Deus, cada virtude, meu Pai, desta que foi ensinada aqui, meu Pai, para que a tua igreja, meu Pai, cada vez mais possa resplandecer o teu caráter, a tua grandeza, a tua glória, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, a cada irmão também desta igreja, a cada visitante que hoje esteve aqui conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.